Bom dia, Léo. Bom Vamos dia, gente. começar? Tudo bem? Vamos? Tudo. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar relendo um pouco do capítulo 9 do livro Eventos Finais. O capítulo 9 trata nada mais, nada menos do que das leis dominicais. Mas antes de nós entrarmos nos textos, queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Salmo 119, versículo 126. Salmo 119, verso 126. Pedir para o Jefferson ler, por favor. Tô achando que a mão tá dura ainda. Fazendo uns exercícios aqui para ver se eu consigo achar mais fácil. Salmo 119, qual? 100 e? E 26. Já é tempo de operares, ó Senhor, tem quebrado a tua lei. Isso. Ela fala assim, ó, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Primeira vez que eu li esse verso há muitos anos, eu falei, olha, esse verso indica alguma coisa aí para o tempo do fim. E a gente vai ver nesse capítulo 9 que sim, que nós vamos ter, e isso é estranho a gente pensar nisso, mas nós vamos ter no tempo do fim uma restrição ali da liberdade religiosa, que é algo que a gente luta tanto há tantos anos, principalmente desde a Idade Média. Sermos livres para exercer a nossa fé. Para nós aqui do Brasil é até estranho, alguns acham que é até utópico pensar nisso, não? Como que vai ter uma lei, né? Mas a palavra de Deus deixa claro, né? Que a lei de Deus ela está sendo violada e Lúcifer ele quer pouco a pouco colocar leis, né? Que contrariem a própria lei de Deus, né? Então, por isso que a gente vê aqui já logo no começo do capítulo 9, Ellen White fala assim, né? Deus denuncia Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 18:3. E aí no verso 4 a gente sabe que João fala assim, sai dela, povo meu. Então há uma mensagem mundial, não somente para que a gente guarde o domingo da parte do mundo, da parte dos líderes no tempo do fim, mas o Senhor Deus falará pelo seu povo, defendendo o dia bíblico, o dia que Deus instituiu quando ele fez esse mundo. E aqui um pouco mais para frente, aqui diz assim, né? No terceiro parágrafo, o mundo protestante tem admitido que esse filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isso é chamado de fornicação. É o fornicar do mundo com uma lei não feita por Deus. Isso é adultério. Adultério quando você está casado com seu cônjuge e aí você se relaciona com outro. Deus criou esse mundo para que o sábado fosse santo, né? E aí quando nós escolhemos um outro dia e deixamos o sábado de lado, biblicamente nós estamos fornicando, traindo a Deus. E aqui o texto chama a própria guarda desse dia de filho do papado, porque nasce essa instituição, ela nasce de forma mais clara pelo papado, né?
de guardar esse dia. E é incrível como que os nossos queridos evangélicos parecem que estão com escamas, né? Há poucos dias saiu um vídeo de um pastor que eu gosto muito dele, famoso aí, e ele falando contra o sábado e falando que a fé protestante escolheu guardar o domingo. E você vê que ele sempre defende a Bíblia, usa muitos versos da Bíblia, mas para isso nenhum verso foi dito. Então é uma cegueira total mesmo, assim, sabe? Algo tão claro, né? E aqui, no parágrafo número 4 aí do subtítulo 1, diz que é um desafio que Satanás faz, né? Ele diz assim: eu apagarei a lembrança dele, esse dia não perdurará na mente do povo. Então, o foco de Satanás é tirar da nossa mente o entendimento do sábado, porque o sábado, ele não é um fim em si. Cristo é um fim em si. Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O sábado, ele é um meio de se achegar mais a Cristo. Por isso que o texto bíblico diz que é um sinal de santificação, o sábado, né? Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. É um sinal de santificação. O princípio do sábado é o santificar. Então, quem está se santificando procurará guardar o sábado da melhor forma. E o contrário também é verídico, né? Então, o sábado, ele é um sinal de santificação, é uma preparação, né, para sermos santos no céu. O sábado te prepara para isso, porque ele traz princípios de comunhão, e é a comunhão que efetua a graça em nós. A graça é uma provisão dada por Cristo na cruz e pelo seu sangue, que deve ser aplicado mediante o agir do Espírito na minha vida, na minha mente. O sábado é um treino fantástico. É por isso que Satanás ele desafia Deus. Porque ele quer despreparar você e eu para o céu. Por isso que ele não gosta desse dia. Aqui um pouco mais para frente, no subtítulo 3 aqui, ó, o movimento da lei dominical na década de 1880. E aí você tem aí uma referência, né, onde o livro Eventos Finais ele explica assim, ó, para mais informações e citações mais amplas de Ellen White, ver Mensagens Escolhidas, volume 3, página 380 a 402, e o Testemunho 5, página 711 a 718. Por quê? Porque nessas décadas teve uma imposição da lei dominical severa nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Então, o povo de Deus passou por isso naquele tempo. Era para Cristo já ter vindo já, né? Alguns textos mostram. E aí, Ellen White, ela fala uma coisa que para muitos de nós é até estranho. E olha só o que ela diz, ó. Não cremos que tenha chegado plenamente o tempo em que Deus, ele, queira que nossas liberdades sejam restringidas. Parágrafo 2 desse subtítulo. E isso aponta para a obra que temos de fazer agora, clamar para que os anjos segurem os quatro ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência com respeito à desobediência à lei de Jeová. O povo de Deus muitas vezes fala assim, não, que venha logo essa lei para que Cristo volte. Eu posso dizer que esse pensamento pode ter até um princípio bom, mas pelos textos que nós vamos ler, não é um pensamento que bate muito com a vontade de Deus. Porque acima de que Deus queira logo
permitir que essa lei chegue para que os eventos do fim aconteçam, a maior vontade de Deus nessa terra é que o evangelho seja pregado aos quatro cantos. Então, eu não posso ficar falando para Deus que venha logo essa lei, porque o Senhor quer que a sua obra se cumpra. Existem milhões, bilhões de filhinhos de Deus que estão só esperando que a mensagem dele seja pregada, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja transformação de caráter e adaptação para o céu. Então, eu percebi que esses textos aqui, não só esses que eu li, mas outros que nós vamos ler, demonstram que Deus quer que a gente ore para que os quatro ventos ainda sejam retidos. Não somente para que se pregue o evangelho, mas para que você e eu tenhamos mais tempo para se preparar. Ou você se acha pronto? Ou você acha que você está pronto? É isso que você pensa. Queridos, é uma cegueira total nossa. Por isso que o Yom Kippur, ali nas festas dos judeus, ele era antecedido por 10 dias de trombeta. 10 dias eram tocados, falando assim: você está pronto? O Yom Kippur está chegando. Eu tenho certeza que muitos dos judeus falavam: Senhor, retarda esse tempo, para o sol aí, que nem Josué, porque eu não estou pronto. Então, a gente tem que ter uma visão muito clara de quem é Cristo, da santidade dele como homem e daquilo que temos que galgar. Então, vendo isso, é mais seguro falar: Senhor, segura os quatro ventos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa mentalidade diante dos fatos do fim, né? Aqui a gente vai ver no subtítulo 4, defensores dessa lei ignoram o que fazem. Então, muitos que vão estar a favor dessa lei no tempo do fim, eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Eles acham que estão fazendo para um bem comum, só que eles não sabem que eles estão eles vão dar o mesmo poder que o papado recebeu na Idade Média. Por isso que Apocalipse 13 diz que uma imagem é feita. Ou seja, traz a mesma liberdade para que Roma imponha as suas leis, assim como foi feito durante a Idade Média toda. Eu estou relendo o grande conflito e eu estou bem na parte dos valdenses e foi muito trágico o que houve com eles no fim. Foi uma bênção porque eles foram fiéis, mas a autoridade católica nesse tempo foi algo terrível. O próprio Papa Francisco, em 2015, ele veio diante do mundo pedir desculpas, né? Porque foi algo assim terrível. E nós estamos nos preparando para uma crise parecida ou até pior, né? Aqui um pouco mais para frente, né? Diz que Deus não quer que a gente fique inativo. Olha só, falando ainda sobre esperar, né? É nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração, todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça. Então, o Espírito aqui de Deus instiga Ellen White a nos orientar a orar mais. Pelo quê? Por mais tempo. Mais tempo. Devemos trabalhar de forma mais dedicada para adiar. Olha isso. Adiar. Por quê? Porque a coisa vai ser feia. Possivelmente não estamos prontos. Os nossos filhos também não.
Possivelmente Deus ainda não tem um povo selável. Ó, um povo selável. Um povo apto a ser selado para receber o selo de Deus. Então, há uma maturidade aqui para pedir para que o fim chegue. Entende? É muito sério isso. Olha só. Fervorosa e eficaz oração deve subir ao céu para que essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra negligenciada por tanto tempo. É uma obra dupla. É a comunhão, para que você tenha a mente de Cristo, e a missão, para que outros tenham essa chance também. Né? Aqui diz, mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Olha que texto forte. Ela diz que aqui, ó, que muitos estão assim, se essa lei chegar, que chegue logo, né? E muitos estão ali tranquilos em seus lares, achando que está tudo pronto para eles. Mas aqui diz que se a gente não fizer a obra de Deus, o Senhor não nos livrará. Olha que coisa forte. É Cristo lá em Mateus capítulo 28, eis que vou estar convosco até a consumação do século. Mas ele fala assim, e eis que estarei. Como assim, e eis? Porque no outro verso ele fala, ide, portanto. Há uma condição desse vou estar convosco. Se você ir, viu? Se estiver cumprindo. É muito forte isso. Mas é texto, né? O texto está lá. Então a gente precisa fazer a obra de Deus. E aí eu vejo muitos deixando a noiva de Cristo, né, nessa hora mais terrível, quando Deus criou uma organização, uma instituição para finalizar essa obra. E muitos estão deixando ela de lado quando ela falha, que está com muitos fiéis dentro dela, tentando fazer aquilo que é certo. Para quê? Para finalizar. Sem a finalização da obra, Deus não permitirá que os eventos cheguem ao seu fim, né? Aqui, um pouco mais para frente, ela fala um pouco sobre política. Ela fala que o povo de Deus não deve votar para colocar tais homens e mulheres em cargos oficiais, pois fazendo isso estará participando dos pecados. Aqui, o contexto direto é que tomar cuidado para que o seu voto não seja um voto que coloque pessoas que vão tirar realmente a nossa liberdade. Eu já pego um pouco além desse texto, eu tenho tenho um tema que fala só sobre política. E Ellen White fala que Cristo não se envolvia com esses temas. Ela diz que quando chegaram nele com aquela moeda de César, ele falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele separou. Né? Ela disse que quando as pessoas vinham nele para tratar de assuntos políticos, Jesus não falava nada. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tema aí. Cuidado, você que, não, mas eu sou da direita, que isso aqui. Bom, quando você estuda Daniel 11, você percebe que nem a direita, nem a esquerda vão estar no trilho bíblico. Na verdade, esses dois são extremos. E é exatamente a direita que vai trazer a lei dominical. Você acha que que o outro lado, que não está nem aí com Deus. Então, entenda que coisa séria. E aí você se põe desse lado, com unhas e dentes, né, adventista aí, posta, né, imagens e, né, status sobre cuidado, cuidado. Se o seu voto está colocando certos homens lá, se esses pecarem, você participará dos pecados deles. Olha que coisa séria. Bom, deixa eu ir um pouco mais para frente, mas ele diz que esse ato dessa lei, né, fará com que o protestantismo dê as mãos ao papado.
E aí eles ficarão furiosos com o pequeno número que não vai querer simplesmente guardar esse dia em detrimento de outro. A gente vai ver aqui um pouco mais para frente, né, que vai ter a união do protestantismo, do poder romano e do espiritismo. A união desses três formará a tríplice aliança, ou os três espíritos imundos de Apocalipse, capítulo de 16, que mais para frente diz que quando houve a Idade Média, houve trevas intelectuais. Mas ela fala que também em nossa época de grande luz intelectual, os homens cairão nessa. Porque mesmo com muito conhecimento intelectual, eles não terão discernimento espiritual. E aí entra uma mensagem para você aí. Adventista que estuda muito, que sabe tudo, os versos. Que bom que você sabe, é bom, mas não é tudo. A intelectualidade bíblica, ela não te preparará, não te garantirá um lugar no céu, nenhuma vitória no tempo do fim. A intelectualidade bíblica tem que vir junto com a espiritualidade, com a comunhão com o céu, né? com o agir do Espírito. Cuidado, né? Cuidado. Pense em Salomão. Foi o homem mais sábio, né? Tirando Cristo, claro, o homem mais sábio. E caiu feio. Então, a intelectualidade não é tudo, tá bom? Achei interessante essa parte. Aqui, um pouco mais para frente, diz que essa restrição da liberdade trará uma ruína nacional para a América do Norte ali. Olha que coisa forte. Porque vai desestruturar um dos maiores princípios norte-americanos, que é o de liberdade. Essa nação surge com esse princípio em seu seio. A liberdade. Liberdade o quê? Religiosa. E eles mesmos agora vão restringi-la. Rapaz, perdeu toda aí, ruína. Ruína. Achei bem forte. Sinceramente, quando eu li esse livro, eu não me atentei tanto. Por isso que é bom você ler os livros já pensando em passá-los para frente. Parece que você estuda de outra forma, né? Mas eu achei muito forte isso. Será a ruína dos Estados Unidos. Um pouco mais para frente aqui. O mundo todo será instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado. Um pouco mais para frente aí diz. Aqui também cumpre um pouco do símbolo ali do tempo de Esther, quando Amã chega no rei e ele fala assim: olha, rei, tem um povo aí que não cumpre o rei tolerá-lo. É um povo cujas leis são diferentes das nossas. Lembra desse texto? Lê lá, Esther, acho que é capítulo 2, se eu não me engano, verso 13 ali, não sei bem. Mas é um texto tipológico para o tempo do fim. E aí, assim como Esther, ela intercede diante do rei, Cristo também intercede diante de nós, né? Para que o povo dele seja poupado. E aqui diz que vai ser uma perseguição terrível. Um pouco mais para frente aqui diz que todo o mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Olha a importância de você exercer sua fé no tempo do Não, fim. Oi, fala aí, Jefferson. já que você lembrou dessa história bíblica de Esther, escutei uma pregação recentemente do pastor Vanderlei Dornelles, na Igreja das Mangueiras, e ele comentou sobre, sobre esse acontecimento de Amã, né, e a raiva que eles tinham contra os judeus, ele tinha principalmente, né? E é interessante pensar
que quando a Bíblia fala que eles tinham leis diferentes e o reinado ali foi instigado a favorecer a perseguição, se for pensar no Decálogo, a, a única a única lei que estaria ali contrária, né? Não matar, não roubar, que reino que não quer esse tipo de lei, né? Que não adotaria esse tipo de lei, ou até a adoração ao único Deus, né? Ou não adorar imagens, também não iria nada contra a, 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 a qualquer tipo de política. Mas a questão do sábado, sim, né? Então, imagina, tem um povo que está atrapalhando 2 dias, né? Está parando num e não está trabalhando no outro, no que deveria estar trabalhando. Então, o argumento é que, mesmo nessa época de Esther, a única lei que esse povo, né, estaria ali como diferente, seria a lei do sábado, né, da guarda do sábado. Então, já Exato. desde essa época, sendo um tipo, né, mais fiel, né, do que se repetirá, né, nos últimos tempos. Exatamente, Gerson. E quando você vê também um outro tipo lá no livro de Êxodo, capítulo 5, você percebe que quando Moisés ele vai retirar o povo ali, salvar o povo, alguns textos mostram que Faraó queria tirar o descanso do povo de Deus. A palavra ali, descanso é o Shabat, né? Então nós também temos um Faraó no tempo do fim que desafia Deus, querendo fazer com que o povo dele não guarde o dia dele. Então há também vários tipos, né? Pela Bíblia, por exemplo, Daniel também, quando uma lei promulgada proibindo Daniel de orar ao seu Deus. E a gente sabe que pela oração Daniel era santificado, né? E o sábado é um sinal de santificação. Então, querer tirar o sábado é querer tirar a santificação. Por isso que o texto fala: todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Né? João fala que é isso que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a santificação em Cristo tem a ver com o sábado pela fé. O sábado é um selo da fé, né? Quando você estuda com calma o sábado, você vai ver que ele é um dos maiores símbolos da graça, principalmente quando você lê a lei em Deuteronômio 5, ali no verso 15. Ali diz que guardará o sábado porque você fosse servo e fosse libertado. Isso é graça. Está servo do pecado, estar sendo liberto pela graça. E o sábado traz essa intuição que é Deus quem liberta, quem cuida, quem salva, não as nossas obras, por mais que elas testifiquem de nossa fé. Seguindo um pouco mais para frente aqui, diz aqui, né, quando o decreto promulgado pelos vários governantes do mundo cristão contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Isso aqui eu achei interessante, porque a gente sabe que muitos não adventistas se converterão à guarda do sábado no tempo do fim. E pergunto, esses vão estar prontos para morar em lugares retirados? Possivelmente não. Quem que vai vir em auxílio deles? Aqueles que se prepararam já anos antes para morarem longe dos grandes centros, né? Interessante isso, né? Então, nós temos uma missão não só de nos preparar, mas talvez lá na frente ajudar muita gente ainda. Então, achei isso muito interessante. Aqui mais para frente, ela fala um pouco sobre um extremo, quando a gente fala desse tema, que é o quê? Muitos que falam assim: como eu não guardo o domingo, guardo o sábado, quando sair essa lei de guardar domingo, eu vou continuar fazendo várias coisas no domingo mesmo, porque isso não é certo.
Queridos, aqui entra um equilíbrio, tá? Por quê? Primeiramente, a Bíblia pede para guardar o sábado, tá? Ela diz que você poderia trabalhar nos 6 dias, né? Trabalhe os 6 dias, mas o sábado, ele é santo. Ellen White fala aqui que para a gente não tomar atitudes precipitadas, ela fala assim, não precisamos abreviar nossa obra por trabalhar no domingo. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Isso aqui é muito sério. Talvez alguns não saibam disso. Mas quando sair essa lei, ainda terá um pequeno tempo que a gente poderá guardar o sábado e também não fazer certos tipos de serviço no domingo. Não quer dizer que vamos estar guardando ele, mas simplesmente a gente vai poder não trabalhar nesse dia. E aí ela orienta a gente a trabalhar para quem nesse dia? Para Deus. Ela fala assim, ó, se for feito algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar trabalho missionário genuíno. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como dia para mostrar a lavagem de roupa. Então, eu acho que ficou bem claro aqui, né? A gente pode se empenhar em atividades espirituais, né? No domingo. Gerson, se tiver alguma mensagem aí, você pode ler, tá bom? Eu não consigo ver aqui, tá? Mas é isso, ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz por meio de abstenção de trabalho. E diz que a gente pode se reunir com nossas famílias, amigos, reunião ao ar livre e fazer a obra médico-missionária. Olha só, então você não precisa já declarar guerra. Continue santificando o sábado. E o domingo, se o mundo começar a pôr isso aí já, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Ah, Léo, mas quando que a coisa pega? A coisa pega quando eles não somente vão querer que você guarde o domingo, mas deixe de guardar o sábado. Aí sim, aí demandará firmeza nossa, como o verso que o Jefferson colocou no post pro encontro de hoje, né? Antes morrer do que pecar, que é o último texto desse capítulo, né? É melhor passar necessidade do que defraudar, melhor passar fome do que mentir, né? Do Testemunhos 4, né? Página 495. Aí sim você será chamado por Deus a se manter em pé diante da imagem de ouro, ali na tipologia de Daniel 3. Mas até aí, nós não vamos precisar incitar a oposição à toa deles. Nós poderemos usar o domingo para outros fins, não necessariamente como um serviço, deixando o mundo inteiro bravo, já antes da hora, não é? Aqui nos penúltimos subtítulos, já estou chegando ao fim, diz aqui que a beleza da verdade evidenciada pela oposição. Isso eu acho lindo, isso eu acho uma cartada de Deus, não somente para esse caso, mas para outros casos. Queridos, 1 Timóteo 4:1 diz que virão doutrinas de espíritos enganadores. E isso já vem acontecendo desde que a Terra é terra. Deus permite que o erro apareça para que posteriormente a verdade seja evidenciada pelo erro. Tipo um chão, né, que tava mais ou menos limpo, mas aí cai algo muito sujo. Aí quando você começa a limpar, você se empenha, né, em limpar aquele chão, já se fala, nossa, agora ele está mais limpo do que estava antes. Você vê coisas que você não estava vendo no piso por causa da sujeira. Algo ruim permitiu que algo bom fosse ressaltado. Então,
isso acontece muito, né? A gente vê que, por exemplo, eu mesmo, há uns 2 anos, eu conhecia sobre a divindade trina de 3 pessoas, mas quando eu fui confrontado por alguém que não cria nisso, aí eu me aprofundei mais ainda no tema. E hoje eu tenho essa crença muito, muito mais arraigada do que eu tinha antes. Hoje eu tenho muita base, hoje eu tenho vários textos, eu tenho lógicas. Por quê? Porque a verdade foi evidenciada pelo erro. Então, muitos de nós, por exemplo, quando vem alguém falando, sei lá, que não é possível vencer, talvez você nunca havia estudado tanto sobre isso até que o erro fosse permitido. Então, Deus, ele faz isso. Isso é incrível, isso é uma cartada de Deus. Deus permite que haja uma confusãozinha, uma doutrina estranha. Por exemplo, quantas doutrinas estranhas, doutrina não vou chamar, mas quantas práticas estranhas estão entrando em nosso meio sobre oração. Agora você entende o porquê que Deus permite? Porque Ele quer que você se aprofunde na verdadeira oração, na prática correta e bíblica. Olha que coisa fantástica que Deus faz. E aqui mostra assim, ó, o Senhor em sua providência está muito à frente de nós. Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado às assembleias legislativas. Assim, os dirigentes poderão ter atenção despertada para o testemunho da palavra e a favor do verdadeiro sábado bíblico. Olha que coisa linda! Então Deus permitirá que essa lei seja exposta perante o mundo, porque quando essa lei sair, um povo vai estar guardando o sábado e aí vai ressaltar no mundo inteiro. Peraí, todos nós estamos guardando o domingo, mas por que aquele povo ainda insiste em guardar o sábado? E ali, nesse tempo, mentes de fora serão despertadas a estudar a Bíblia e ver por si só o porquê do sábado bíblico. E nesse tempo, milhares se converterão à fé bíblica. Que coisa linda! Então, queridos, está aí o seu Deus e o meu Deus tem tudo no controle dele. Conforme ele respeita a liberdade dos homens, dos anjos, mas ele vai trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem. Então, vamos ter que estar firmes e fiéis nesse tempo. E eu passo para o Jefferson agora para ver se alguém quer falar. Tá bom? Léo, a gente tem aqui só dois comentários aqui no chat que eu vou ler. O primeiro do irmão Guilherme, que ele fala assim: por isso que aqueles que estão se preparando estão sendo um tipo de José. Quando José juntou mantimentos, quando veio a fome, ele tinha para vender e doar. Assim será conosco quando outros vierem, né, com a fome da palavra, né? Então, é interessante esse ponto que a gente está ali colaborando para o bem da sociedade, mas com a verdade, né? Firmes na verdade. José foi um ponto nesse sentido. O irmão Gil comentou lá no começo, falou que ele viu uma reportagem, uma espécie de reportagem falando de alguns padres que estão reconhecendo que a Igreja Católica está errada pregando a guarda do domingo e cita a Igreja Adventista como o povo que está certo no princípio da guarda do sábado. É interessante essas declarações, né? Tem muitos padres que reconhecem realmente. Se tem uma igreja coerente, é a Igreja Adventista, porque não tem uma orientação bíblica que fale da guarda do domingo. Então, quando eles falam em relação aos protestantes, eles reconhecem. Nós, como Igreja Católica, mudamos para o domingo. Então, se vocês protestantes guardam o domingo por uma orientação bíblica, vocês estão equivocados. Os adventistas, sim, são coerentes em relação ao sábado, né? Então, é um reconhecimento de documentos católicos falando disso, né? Incrível. E aqui, uma mulher comentou de novo, Ezequiel 29:3, diz assim:
diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, eu o fiz para mim. E Ezequiel cita o Faraó como o grande dragão, ou Nossa, seja, o poder que Satanás usa através dos líderes de seus tempos. Muito interessante, né? Realmente é isso. Ele usa os poderes políticos, né? Principalmente para poder determinar, né? A vontade dele. Tem alguns argumentos que eu achei interessante que ele acabou não comentando, aham, mas lá no subtítulo, deixa eu ver aqui qual que é, argumentos usados pelos defensores da lei dominical. E fala aqui que um dos argumentos é em relação à corrupção que vai se alastrando, no último parágrafo, e ele diz que é atribuível em grande parte à profanação do descanso do domingo, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Então, a gente sabe desses movimentos não só ecumênicos, mas bandeiras defendendo aí o ecossistema, né? Também não só melhorando diminuindo a poluição, né? Mas também sendo uma fonte que ajudaria as famílias a estarem juntas, como não ajudaria a moral, né? Tendo ali um dia de descanso reservado. e aí, E diante disso, você vê que o povo do fim vai ser também ali um antítipo de Cristo, porque lembra o que os mestres da lei, os líderes judaicos, eles falaram lá em João 11, olha, é melhor que um morra para que todos não morram. E nesse subtítulo diz que eles vão ter as calamidades da terra como resultado da transgressão do domingo. Então eles vão falar, não, para que todos sejam salvos, a gente precisa exterminar esse povo rebelde. E aí a gente já sabe. uhum. Então, mas isso tudo por uma falsa, né, por uma errônea interpretação bíblica. E aí mais para frente fala que os ímpios declaravam, né, que esse período, né, após o decreto dominical, constituía o milênio temporal que eles aguardavam. Olha que Olha, interessante. Então, ah, não está. eles está no subtítulo: o mundo inteiro apoiará a legislação dominical. Então, uma interpretação errada da Bíblia vai levar a essa consequência. Então, Nossa, é incrível. eles vão acreditar realmente que entrarão nesse milênio temporal, que é uma purificação da terra, né, digamos assim, né? Mas muitos cristãos creem nisso, né? Até as testemunhas de Jeová também creem nisso, de que o milênio vai ser aqui na terra e que eles estarão se purificando. Então, isso um grande erro que eles acabam interpretando. E aí, quem vai estar contra, né? Justamente o povo de Deus, né? Que vai estar contra isso. Então, acho que para a gente botar em um ponto de equilíbrio, a Bíblia declara que a gente precisa aguardar e apressar a vinda de Cristo. Esse é um ponto pacífico, né? Mas o apressar não seria de modo nenhum no sentido de favorecer o estabelecimento dessas leis, né? Tem um livro que eu acabei não achando aqui na minha estante, mas acho que é Lei Dominical Nacional, do Sim, pastor Alonso Jones, né? É sim. bem interessante em relação a isso, falando daquele texto que o Léo leu, né, das leis dominicais que estavam para acontecer na década de 1880. Então, ele defendeu em assembleias, né? E graças a Deus, essas leis não foram votadas. Então, a gente precisa manter esse entendimento, porque diz que crises virão, né?
Tem a parte do subtítulo Movimento da Lei Dominical, não, aqui os defensores, né, da Lei Dominical. Fala aqui, ó, se você consegue ler, fala aqui, ó, para obter uma lei que imponha a observância do domingo, mal compreendem que o seu resultado será uma crise iminente. Isso. A gente não entende isso, né? Como que isso vai gerar uma crise se vai estar favorecendo toda a sociedade, eles vão estar todos unidos, né? Mas a profecia diz que levantará uma crise, e não só uma crise política, né, social, mas uma crise espiritual. Então, eu fico pensando na questão da Arca de Noé, né? Por que o dilúvio foi derramado? O dilúvio seria a grande crise, né? Uma grande crise. Foi pela apostasia, né? Pelo afastamento de Deus. Então, a gente não precisa adiantar os flagelos, né? Por isso que a gente precisa orar, segurar os ventos, porque a arca não está pronta ainda, digamos assim, né? A nossa obra precisa ser pregar, né? Pregar terminando a arca, né? E pregar anunciando a salvação em Cristo Jesus. Eu acredito que esse seria o ponto de equilíbrio, né? Que a gente precisa pôr, né? Em relação Sim. a isso. E você Tem um, precisa estar preparando um povo de dentro para ter a mente de Cristo e o povo de fora para aceitar, no mínimo, o básico, né? Porque nós vamos precisar desses dois grupos, todos os salvos, mas também os 144.000 é necessário para finalizar essa obra, né? verdade. Aqui um último comentário do irmão Jabes no chat, ele diz assim: quando Satanás vem como Cristo e começar os supostos 1000 anos de paz, quem estiver do lado do falso Cristo é tudo como justo, e a ele será entregue julgar os ímpios. No caso, nós, né, na visão deles, nós seríamos os ímpios. Um único engano, um único ponto interpretado de forma equivocada é caminho para outras centenas de erros. É verdade. É bem isso mesmo. E por isso o sábado e a doutrina dos mortos são doutrinas tão importantes. Então, acho que era isso, Léo. Em resumo, né? Tem muito que a gente poderia aprofundar em relação a isso, Sim. mas eu achei legal essa questão do preparo, né? De coisas que a gente deve fazer para defender a verdade, mas ao mesmo tempo não provocar, né? Exatamente. Não fazer nenhum tipo de provocação, né? Nada, fala aqui, né? Deve se manifestar de alguma forma que denote provocação ou possa ser interpretado como maldade. Uhum. Então, acho que era isso. Vê se alguém quer falar aí desses Tem mais um três. comentário aqui do irmão Guilherme no chat, que fala assim: voltando a citar José, José era irmão de mais 11 filhos do mesmo pai, porém filhos de mães diferentes. E José era obediente ao seu pai, coisa que desagradava aos outros irmãos. E quando Jacó pede que José vá olhar seus irmãos, eles não o aceitam como um deles e decidem matá-lo de primeira instância, coisa da qual também será cometida conosco, adventistas, filhos do mesmo pai, porém denominações diferentes. É mais um tipo, né? É Sim, mais um tipo. Interessante. sim. Será que alguém quer falar aí? Se ninguém quiser falar, eu tenho uma última coisinha aqui, mas a gente abre aí nesses últimos 4 minutos. Acho que ninguém, né, Jefferson? Eu acho que o pessoal está embaixo da coberta. Tá bom. Eu estou muito rouco, o Javes falou. Tadinho. Romã.
Pega a casca de romã, ferve e gareja, que você vai ver que a voz volta numa mágica de Deus. Eu Tem gosto de mascar gengibre. gengibre também. Então você não se ama. Boa, boa. Isso aí, já. Tem uma última coisa que eu queria falar, porque a gente fala assim, como é que numa época dessa vai haver uma perseguição contra esse povo que não quer guardar esse dia? Vou dar uma dica para vocês. Vão no site Wikipédia, vocês conhecem bem esse site, é um site de pesquisa, é um site neutro, não puxa a sardinha para nenhum outro. Vá lá na Wikipédia e digite papado. Papado. Aí você vai ver toda história. E no finalzinho da página, na Wikipédia, você vai ter um subtítulo assim, né? Oposição. Ele vai contar um pouco da Idade Média e dos protestantes que eram contra esse poder, e cita ali Martinho Lutero, cita o John Wesley, e eles também afirmavam que o papado era o anticristo. Aí o texto da Wikipédia diz assim: mas a maioria dos protestantes abandonaram essa visão para dar lugar ao ecumenismo. Somente uma denominação sustenta que o papado é o anticristo. Adivinha qual é? Aí tá lá assim, os adventistas do sétimo dia. Quando eu li isso, eu falei, uau. E aí, quando você lê um pouco antes, diz que os papas consideravam esses protestantes como inimigos. Então tá lá, querido, tá escrito, busca lá que você vai ver. Até hoje tá lá. Isso aí eu vi isso aí há mais de 10 anos. Eu fiquei bobo, eu falei, é impossível. Então, não se engane, Roma não muda. Roma não vai mudar nada. Ela está só dormindo como uma ferida. Ela vai ser despertada. E aí, o povo de Deus vai ter que estar bem firme no tempo do fim. O Gerson já deve estar, né? Achando aí, né, Jefferson? Eu estou procurando aqui, mas não achei. Eu achei a É bem, história do papado. é bem pro fim. Se você for lá pro fim, você vai achar. Quando a gente for falar, talvez, do capítulo aí 10, talvez a gente ache e mande o print aí para vocês. Mas tá lá, viu? Tá lá. Esses dias eu fui lá ver se ainda tá lá, porque eles mudam, né, o site. Então, mas é isso, pessoal. Jefferson, quer fazer as últimas considerações aí? Não, acho que nós podemos encerrar. O irmão Léo pode orar. Então tá bom. Vamos orar então? Querido Deus, nós somos muito gratos a Ti por revelar tanta luz a nós como povo do fim. O Senhor é muito bom, porque com as profecias bíblicas nós estamos sempre 1, 2, até 10 passos, né, à frente do que o mundo, né, está. E isso é muito bom, Pai, ter um Deus, um Senhor que nos revela o futuro para nos prepararmos no presente. Pai, ajuda-nos a não somente a estudar a sua palavra, mas a vivê-la. Dá-nos o teu Espírito Santo, Pai, para cumprir a tua obra. Ó Deus, segura ainda os quatro cantos da terra, os quatro ventos, para que possamos aperfeiçoar um caráter cristão e auxiliar a outros a fazer o mesmo. Rogamos um ótimo dia para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ótimo dia a Amém. todos. Foi muito bom. Bom dia para todos. Acho que a gente chegou no meio do livro, né? Aqui, pelo menos no meu, tá Sim, o meu também tá aqui, ó. então, na metade. Então, convidem seus amigos para continuar esse estudo. Está sendo muito bom. Muito bom fazer essa releitura, né, Léo?
Com certeza. É uma releitura importante E sempre a gente aprende coisa nova e vai memorizando textos importantes. Então, é bom estudar e, às vezes, aqueles que nunca estudaram, né, aprender detalhes que fazem parte aí desses eventos finais. Então, estamos aí partindo para a reta final, né, do livro Eventos Finais. Então, vem com a gente, né? Isso aí. Bom dia a todos. Falou, Jefferson. Bom dia para você. Tchau, tchau. Ok, bom dia. Bom dia.